Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus sejam com todos nós nessa manhã, nesse dia também. Hoje eu quero estar lendo para nós um texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, do verso 2 ao verso 8, e a palavra de Deus nos diz assim: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E o versículo 8: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Palavra do Senhor. Ontem à noite, eu pensando sobre o que falar, o que trazer nessa manhã, Deus ministrou essa palavra no meu coração. E eu fiquei pensando, que grandes tarefas, Deus só determina para grandes homens e mulheres que têm fé. Deus não direciona qualquer tarefa ou grandes tarefas para qualquer pessoa. Não quer dizer com isso que Deus venha fazer acepção de pessoas. Que existem os escolhidos e as escolhidas de Deus e outros tantos são excluídos. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas acontece que existe uma palavrinha de apenas 2 letras, chamada fé. Palavrinha essa que deveria nos acompanhar. Uma palavra que é tão pequena, tanto na questão da sua escrita, quanto que na questão da sua fala, mas é uma palavrinha pequena que, quando empregada com sucesso, ela se torna gigante. E essa palavrinha se chama fé. Fé pela qual, segundo a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que é uma das atribuições para se alcançar a presença de Deus. E isso aconteceu, se a gente olhar para a própria palavra, isso veio acontecer na vida de tantos homens e mulheres no passado. A gente poderia citar o exemplo de algumas pessoas na Bíblia que vivenciaram coisas maravilhosas na sua vida, no seu ministério, vivenciaram conquistas porque viveram o princípio dessa palavra, fé. Mas fé em quê? Nas circunstâncias? Não, em Deus. Em Deus em primeiro lugar. E aí a gente poderia citar aqui, dentre tantos exemplos, por exemplo, a pessoa de Davi. Davi que pela fé derrubou o grande gigante chamado Golias. Pela fé, Pedro andou sobre as águas, foi ao encontro do Mestre, e tantas outras coisas Pedro fez pela fé. Pela fé também a gente poderia usar o exemplo de Esther, uma rainha judia na Pérsia,
que ao descobrir um complô que estava sendo levantado para destruir o seu povo, a sua nação, ela então luta contra aquilo e consegue livrar o seu povo daquela destruição que já batia a porta, pela fé. Tantos homens, tantas mulheres na Bíblia. A própria pessoa de Paulo. Paulo talvez seja um dos exemplos mais lindos na Bíblia do que é viver pela fé. Porque ele próprio vai dizer, Senhor, apenas a tua graça me basta. E viver pela graça de Deus apenas é viver de fé. Paulo, que foi aquele que inúmeras vezes foi preso, foi açoitado, foi humilhado, mas que mesmo assim não perdia a sua alegria de servir ao Cristo vivo, ao Cristo ressurreto. E com Abraão aqui nesse texto que eu acabo de ler não é diferente. Abraão foi um homem de fé. E detalhe, no versículo 2 do texto que eu acabei de ler, Deus faz um pedido e ao mesmo tempo emite uma ordem para Abraão. Abraão, eu quero que você me dê o seu filho, em sacrifício, em holocausto. E aí eu fico tentando, como pai que eu sou hoje, eu fico tentando imaginar a dor que possa ter passado no coração daquele homem ao ouvir isso de Deus. Isaac era o filho da promessa. Isaac era o único filho que Abraão tinha. E Deus vai e pede aquele único filho em sacrifício, em holocausto. Será que nós, nos dias de hoje, conseguiríamos ter uma atitude de fé da mesma forma que Abraão teve no passado? Eu não estou nem dizendo oferecer um filho nosso para Deus. Até porque a ótica, a aliança mudou, Aqui a gente está falando do Antigo Testamento. A nova aliança foi refeita através do sacrifício de Cristo. Hoje não existe mais, biblicamente falando, não sou eu que estou dizendo, isso é na Bíblia. Hoje não existe mais essa questão de sacrifício. Deus não cobra nada isso de ninguém. Eu não vou nem citar exemplo. Mas Deus não cobra nada disso de ninguém. A única coisa que Deus pede em troca, se é que Ele pede, se é que eu posso usar essa fala, é obediência, é gratidão. Mas enfim, Abraão passou por isso. E no versículo 3 do mesmo texto em que eu acabei de ler, o texto vai dizer que Abraão dá uma resposta. Será que Abraão dá uma resposta? Não. Abraão não dá uma resposta em palavras. Ele nem sequer questiona. Como eu acabei de dizer, eu tento imaginar a dor de um pai ao ouvir aquele pedido de Deus. Ele poderia ter questionado, como nós hoje muitas das vezes fazemos. Ele poderia ter perguntado, por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu? O Senhor me prometeu esse filho, o Senhor me deu e agora o Senhor vai tomar a troco de nada? Abraão poderia ter feito isso. Mas ele não fez. A palavra de Deus diz que ele simplesmente obedeceu. Ele simplesmente obedeceu. E aí a fé me ensina uma coisa, que muitas das vezes não basta a gente responder para Deus através apenas de palavras. Tem que ter atitude, tem que ter ação. E a palavra de Deus vai dizer que qual é a atitude, qual é a ação de Abraão? Ele se levanta, prepara tudo para o holocausto e vai em direção ao lugar que Deus havia orientado para que ele fosse, levando seu filho. Isso é fé. Fé também não é questionar a Deus pelas circunstâncias da vida. Fé simplesmente é fechar os olhos, levantar a cabeça para o céu e confiar que acima de todas as coisas existe um Deus que cuida de tudo. E uma outra coisa que eu aprendo aqui, com essa passagem de Gênesis, é que o texto vai dizer também no finalzinho do versículo 5, que Abraão dá uma espécie de resposta, já antevendo o que viria a acontecer, quando ele diz, e havendo adorado, tornaremos para vós. Olha, tornaremos quem? Deus em nenhum momento falou para Abraão, que existia um plano B. Abraão não sabia o que ia acontecer.
Mas pelos olhos da fé daquele homem, não uma fé carnal, mas uma fé espiritual, uma fé profética, a própria resposta que ele dá para o filho quando o filho pergunta: pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, mas cadê o sacrifício? Isaac também não sabia o que ia acontecer. E qual é a resposta de Abraão no versículo 8? Filho, Deus proverá para si. Isso é fé. Mesmo sem sabendo o que iria acontecer, mesmo não sabendo qual eram os planos de Deus, pelos olhos da fé, pelos olhos da profecia, pelos olhos proféticos da fé, Deus já plantava no seu coração o desejo maior. E quando Deus olha para o temor daquele homem, Deus então ordena ao seu anjo que vá ao encontro de Moisés e diga: Moisés, não levante a tua mão contra o teu filho, porque Deus conhece o teu temor, Deus conhece a tua integridade. E aí eu quero encerrar apenas com duas perguntinhas para nós nessa manhã. O que Deus tem te pedido hoje, que você ainda não conseguiu responder pela fé? Eu acredito que para todo mundo aqui, sem exceção, Deus tem pedido algo. Mas o que ainda nós não conseguimos responder pela fé? E a segunda, o que Deus tem te pedido hoje, que você ainda não conseguiu entregar pela fé? Porque Deus pede, e às vezes a gente até ouve Deus pedindo, mas será que a gente entrega? Que nós possamos buscar para as nossas vidas, viver exemplos de homens e de mulheres que a Bíblia tanto ensina. A Bíblia é o manual, é o nosso manual. Manual de conduta, manual moral, manual de caráter. A Bíblia vai nos ensinar vários exemplos de pessoas que viveram coisas boas e também coisas ruins, mas que das coisas ruins souberam tirar bênção, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que faz da desgraça graça. O Deus que eu sirvo é o Deus que faz da maldição em bênção. E todos esses homens e mulheres na Bíblia viveram isso da parte de Deus. Seja um Abraão, seja uma Esther, seja um Pedro, seja um Davi, seja cada personagem que a Bíblia prega, para que dessa forma, pelos olhos da fé, possamos entregar o nosso melhor para Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.